Depois de trabalhar por muitos anos para a família de Philip Drummond, um viúvo dono da megacorporação Trans-Elliot, a mãe de 2 meninos do Harley falece. Philip acaba adotando os dois e levando-os para morar em sua mansão com a filha de 13 anos, Kimberly, e a governanta. O choque entre dois mundos causa conflitos e situações engraçadas, além de expor preconceitos. Exibida nos anos 80, a série aborda temas pertinentes e ousados para a época, como o racismo, o uso ilegal de drogas e a pedofilia. Arnold, um dos meninos, ficou muito conhecido pelo seu jeito cativante e engraçado, e também pelo seu bordão. Que papo é esse? Essa é a sinopse do seriado Arnold, seriado lançado em 1978 e que teve seu último episódio em 1986. Arnold aqui no Brasil ficou muito conhecido por conta de passar nas tardes do canal SBT e no decorrer dos anos foi ganhando e conquistando o público. Porém, como comentei, Arnold teve seu último episódio lançado em 1986, há 39 anos atrás. Por conta de todo esse tempo, muitas coisas aconteceram, principalmente com os atores desse seriado. Eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai descobrir o que aconteceu com os atores de Arnold e como eles estão hoje em dia. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, se inscrever e me seguir aqui e nas minhas redes sociais e compartilhar o vídeo. Arnold. Vamos começar o vídeo falando sobre o ator que interpretou o personagem principal, o Arnold. Arnold foi interpretado pelo ator Gary Coleman. Gary, quando iniciou a série, tinha apenas 10 anos de idade. Gary Coleman nasceu com uma doença renal congênita que o levou a desenvolver nefrite, uma inflamação nos rins. A doença paralisou o crescimento do ator, fazendo com que ele ficasse com 1,42 metros de altura, fazendo com que mesmo tendo 20 anos, o ator parecesse ter 8 anos de idade. A doença, além de causar uma infecção renal, causou glomerulosclerose segmento focal, uma doença autoimune e também uma insuficiência renal. Gary Coleman precisou de 2 transplantes de rim e de diálise frequentemente. O ator viveu sem rins por quase 25 anos. Após o fim do seriado Arnold, Gary Coleman passou a fazer pequenas aparições em séries e filmes, até que foi sendo esquecido pelos produtores e pelo seu público. Gary, no meio do declínio de sua carreira, percebeu que todo seu dinheiro estava desaparecendo e acabou processando os pais e o empresário por roubarem seu dinheiro. Quando estava em um shopping de Los Angeles, Gary Coleman bateu em um fã que insistentemente queria seu autógrafo. O ator foi preso e processado a pagar as despesas médicas da vítima. Em 2001, falido e com dívidas, Gary Coleman arrumou um emprego como segurança também em um shopping de Los Angeles. Em 2003, concorreu ao governo da Califórnia e perdeu para um outro ator, Arnold Schwarzenegger. Desde então, fez aparições esporádicas na TV, em programas como Drake e Josh e Eu, a Patroa e as Crianças. Gary Coleman morreu no dia 28 de maio de 2010, aos 42 anos, em sua casa em Utah. Gary Coleman teria caído da escada de sua casa e sofrido uma hemorragia craniana. De acordo com um site especializado em notícias de celebridades, o TMZ, o ator de 42 anos já teria sofrido 2 convulsões no mesmo ano, uma delas durante uma entrevista na TV. Existem rumores de que a queda do ator possa ter sido provocada, ou seja, foi empurrado por alguém. Porém, nada foi confirmado. Gary Coleman morava junto com sua ex-esposa, Shannon Price.
Segundo notícias, Shannon foi quem ligou para a emergência. Ao ser questionada sobre o acidente, ela disse que ela não pôde ficar perto de Gary por causa do sangue e não queria ficar traumatizada. Shannon Price tirou uma selfie de Gary Coleman enquanto ele estava entubado no hospital. A foto foi vendida para um jornal. Shannon Price disse que no momento do acidente não tocou em Gary Coleman. Ela disse que estava frenética e não sabia o que fazer. Porém, disse que ajudou Gary, mas não queria intervir porque sabia que a ajuda já estava chegando. Até junho de 2010, o corpo do ator não tinha sido enterrado. Segundo notícias, disputas jurídicas entre os pais do ator e sua ex-mulher impediam que o enterro se realizasse. Por fim, a justiça decidiu cancelar os planos de sepultamento e assim, preferindo seguir os desejos do próprio ator, o seu corpo foi cremado em cerimônia privada. Willis. Vamos falar agora sobre o ator que interpretou o irmão do Arnold, o Willis. Estou falando de Todd Bridges. Todd, após o fim da série, acabou enfrentando problemas com drogas e acabou sendo preso em 1994, sob acusação de roubo de um carro. Porém, apesar dos problemas, Todd conseguiu dar a volta por cima e retornou à indústria do entretenimento. O ator conseguiu fazer sucesso em outro seriado muito conhecido por nós brasileiros, Todo Mundo Odeia o Chris, interpretando o personagem Monk, sobrinho do Doc. Hoje em dia, Todd Bridges tem 59 anos. Ele voltou a trabalhar em diversos projetos e seus últimos projetos, segundo o IMDb, foi a série animada de Todo Mundo Odeia o Chris e o filme Angel with a Gun, ambos em 2024. Kimberly. Agora iremos falar sobre a atriz que interpretou a personagem Kimberly. Kimberly foi interpretada pela atriz Dana Plato. Dana Plato, no ano de 1984, durante a 6ª temporada de Arnold, precisou deixar o programa. Isso porque a atriz acabou ficando grávida. Em entrevistas, Dana admitiu que usava drogas e bebia durante o período que estava no seriado, sendo que até mesmo aos 14 anos acabou sofrendo uma overdose. Em 1989, a atriz posou para a revista Playboy e no mesmo período começou a ter problemas financeiros. Todos esses acontecimentos ocorreram logo depois que a atriz se divorciou do pai de seu filho, o músico Lenny Lambert. Em 1990, Dana foi presa por assalto à mão armada. Em 1992, foi presa novamente por falsificar uma receita médica e passou 30 dias presa. Dana Plato faleceu em 1999, aos 34 anos. A atriz estava na casa da mãe de seu esposo na época, Robert Menchaca, quando sofreu uma overdose de calmante e analgésicos opioides. Sua morte aos 34 anos foi considerada suicídio, devido à grande quantidade de pílulas ingeridas. Porém, muitos acreditam que ela não se matou e que a overdose pode ter sido acidental, ou até mesmo que o marido da época, o Robert Menchaca, poderia estar envolvido. A avó paterna de Tyler Lambert, filho de Dana Plato, chegou a comentar que suspeitava dos interesses de Menchaca em relação a Dana, e que ela percebeu que Menchaca havia tirado fotos de Dana Plato em estado de coma e overdose, evidentemente provocados pelo uso ilícito do opioide. Ainda em 2008, Tyler, filho de Plata, venceu um processo jurídico contra Menchaca, provando que ele não a socorreu devidamente no instante da pré-morte. Menchaca não negou ter fotografado Dana Plato. Ele justificou seu ato dizendo que a fotografou, pois achou que ela apenas estava roncando e que não percebeu seu estado de coma. Depois da morte de Dana Plato, Robert Menchaca passou a viver no trailer dela, na Flórida. Em uma entrevista a Howard Stern,
Dana Plato mencionou que tem um trauma muito grande da morte de sua mãe e o abandono do marido. Por conta de todo o desespero, ela assinou na época uma procuração a um contador que fugiu com grande parte de seu dinheiro, deixando ela com não mais do que $150 mil. Ela declarou que o contador nunca foi encontrado, apesar da exaustiva procura, e que ele chegou a roubar um total de mais de 11 milhões dela e de outras pessoas também. O corpo de Dana Plato foi cremado e suas cinzas foram jogadas no Oceano Pacífico. Em 6 de maio de 2010, o filho da atriz Tyler Lambert tirou a própria vida em Tulsa, no Oklahoma, quase 11 anos depois da morte da mãe e 3 dias antes do Dia das Mães. Ele tinha 25 anos. Sua avó declarou que Tyler estava experimentando drogas e álcool por volta da hora de sua morte, além de nunca ter conseguido superar a morte da mãe. Philip Drummond. Vamos falar agora sobre o ator que interpretou o pai da família. Estou falando de Conrad Bain. Conrad tinha 55 anos quando a série estreou e já era um ator bem consolidado. Após o fim do seriado, ele participou de outras séries, como Um Maluco no Pedaço. Conrad morreu de causas naturais aos 89 anos em 2013. Seu último projeto tinha sido uma aparição em um episódio da série Unforgettable no ano de 2011. Edna Garrett. Arnold, no decorrer das temporadas, teve algumas governantas, personagens que ajudavam a cuidar da casa e das crianças. A primeira que iremos falar é Edna Garrett, que foi interpretada pela atriz Charlotte Rae. Charlotte ficou no seriado durante as 2 primeiras temporadas. Após isso, ela foi estrear a série Vivendo e Aprendendo, na qual interpretava a mesma personagem de Arnold, Edna Garrett. Charlotte lutou com o alcoolismo nos anos 70, porém conseguiu superar o vício. A atriz teve uma longa carreira atuando em filmes, séries e peças teatrais, parando de atuar em meados de 2014. A atriz morreu em 2018 aos 92 anos. Adelaide Brubaker. A atriz Nedra Voss era Adelaide Brubaker, a segunda governanta a cuidar da casa dos Drummond. A personagem esteve presente na série da 3ª até a 5ª temporada. Nedra Voss morreu em 2003, aos 94 anos. A atriz teve uma carreira recheada de papéis em filmes e séries de TV entre 1973 e 1996, ano na qual aposentou das telas. Pearl Gallagher. Pearl Gallagher, interpretada por Mary Jo Catley, foi a governanta que durou mais tempo na série, presente da 5ª à 8ª temporada. Mary Jo Catley hoje em dia tem 86 anos e ela se destaca por dar voz à senhorita Puff, a professora da autoescola de Bob Esponja. Ela também tem várias atuações em filmes, séries de TV e no teatro. Bem, agora eu quero saber de você. Você aí assistia o seriado do Arnold? Você aí gostava do programa? Deixa aqui nos comentários. Se você aí tiver algum outro seriado, alguma outra série, filme, programa que você queira saber como estão os atores hoje em dia, pode deixar aqui nos comentários que eu estou sempre lendo para poder fazer vídeos novos. Bem, mas se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com a sua família e com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que adorava ou ainda gosta de assistir o seriado do Arnold. Se você aí não é inscrito ou não me segue, se inscreva aqui e me siga aqui e também nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dá uma olhada em mais algum vídeo, como por exemplo o vídeo que eu falo sobre como estão os atores de Chaves e como estão os atores de Todo Mundo Odeia o Chris hoje em dia. Eu tenho certeza de que você vai gostar desses vídeos. Bem, mas muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!